Oi? Falou alguma coisa? Vamos iniciar nossa aula. Então, boa noite, galera. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a taxonomia dos jogos, tá? Um pouco da organização das categorias, como é que elas funcionam, né? Como é que elas foram estabelecidas. E aí a gente vai, provavelmente vocês estão familiarizados aí com algumas dessas categorias, né? E outras nem tanto. Então vamos tentar fazer uma revisão, né, geral dessas categorias. Tem algumas que são novas, que eram, né, desconhecidas até para mim. Beleza? Então, introduçãozinha, falar um pouquinho sobre as gerações dos jogos que estão, né, de acordo com a geração dos consoles, categorias, gêneros e os exercícios que já estão no Google Sala de Aula. Beleza? Então, o que é uma Ok. taxonomia, né? Teoria e prática de agrupamento de indivíduos em espécies, organizando as espécies em grupos maiores e dando os nomes aos grupos, produzindo assim uma classificação. Então existe, né? A gente vai hoje atuar e explicar como é que funciona a taxonomia, né, dos jogos digitais, né, mais especificamente. Então, a taxonomia é um campo da ciência e principal componente da sistemática que engloba identificação, descrição, nomenclatura e classificação, né, de acordo com o Wikipedia aí. Então, a primeira classificação que a gente pode elencar aí e identificar, né, claramente é de acordo com a geração dos consoles, tá? Então, os consoles eles estão organizados aí, né, de acordo com gerações. A gente vai ver que temos uma nova geração agora, né? Então, esses consoles, esses jogos, à medida que os consoles iam evoluindo, a implementação dos jogos evoluía também, né? Porque sim, era possível ter uma quantidade maior de memória, de armazenamento, né? De os chips com processamento, né? Que permitem, por exemplo, os jogos em 3D, né? Poligonal, tratar polígonos em tempo de execução, né? Então, a evolução das gerações permitiu isso aí. Então, a primeira geração, a gente, né, mostrou lá o arcade, né, do Pong, o Atari, aqueles consoles, né? Então, nessa primeira geração, tem um dos primeiros jogos, né, que é o Space Wars. Então, esse jogo aí foi desenvolvido no MIT, que na verdade não era para ser um jogo, né? Era um simulador do espaço, você tinha, né, asteroides aí e a galera tinha que destruir esses, né, asteroides com as navinhas. E aí os caras acabaram transformando isso ali, né, em um jogo. Então, essa primeira geração estava-se ainda na formação dos conceitos, né, de jogo digital, de jogo eletrônico, né, que até então você não tinha. Os consoles aí. A segunda geração é considerada como a geração 4 bits, e aí tem um conjunto de jogos, né, que foram adaptados da primeira geração para esses consoles, né? Então entrou aí o Odyssey e o Atari, né? O Atari foi uma das primeiras empresas assim que popularizou, né, os jogos digitais, os jogos eletrônicos, né, os videogames. E aí depois disso foi uma febre, né? Terceira geração, aí eu acho que eu tô ficando velho, porque eu comecei a ter contato. Na verdade, eu tive um Atari. Não era um Atari, era um clone de Atari, porque aqui no Brasil é, era difícil, né? O governo bloqueava a importação. Então, a CCE, que é uma empresa de desenvolvimento, né, de TVs e tal, a CCE licenciou, né, o Atari e aí ela vendia, né, um, um clone do Atari, né, do CCE. Então foi o meu primeiro console que eu tive. Tive ele até alguns anos atrás, aí minha mãe deu de presente para um primo meu. Terceira geração, aí já veio, né, com o Nintendinho, né? Nintendinho é o NES, que é o Nintendo Entertainment System, que aqui no Brasil ficou conhecido como Nintendinho. Se duvidar, eu acho que vendem clones de Nintendinho até hoje. Se eu não me engano, teve uma caixa de PS4
Aí a mãe comprou, né? O filho todo feliz, pô, ganhou o PS4. Quando abriu, era um clone do Nintendinho, né? No formato lá do PS4. Master System, né? Que foi um dos consoles aí também que muito popular na época. Aqui no Brasil ele era todo pretinho com um quadradinho vermelho em cima. Quarta geração, então eu tive o Genesis, para quem não sabe, é o Mega Drive, que nos Estados Unidos é conhecido como Sega Genesis, né? Aqui no Brasil a gente conhece como Mega Drive, que é vendido até hoje, né? Comercializado aqui no Brasil até hoje pela Tectoy, né? E o SNES é o Super Nintendo Entertainment System, que é a evolução do Nintendinho, né? Então o Super NES eles já deram uma repaginada, né? Geralmente vocês podem ver na internet, você tem a versão norte-americana e a versão que é ocidental e a versão japonesa que é oriental. Então geralmente muda a carenagem, né? E muda aí o nome também, né? A quinta geração eu tive um PlayStation 1 e aqui essa quinta geração são os consoles de 64 bits, né? 32 e 64 bits era uma migração aí. Então aqui entrou o Nintendo 64, né, que foi muito comum aqui no Brasil também, o pessoal tinha. Aqui entra também o Dreamcast, o Sega, né, Saturno, que era uma evolução ali do Mega Drive, que não deu muito certo, né, o, o Dreamcast também foi um dos consoles que flopou, assim, da Sega, que a empresa veio a quase a falência, né, tanto que ela parou de produzir os consoles a partir daí. O PlayStation, que a gente já sabe a história, né? Era para ser uma versão de CD, era um Sega CD para o Super Nintendo. Era um projeto que estava sendo desenvolvido em parceria, né, com a Nintendo e a Sony. Mas aí no meio do projeto a Nintendo desistiu e aí a Sony decidiu tocar o projeto sozinho e aí deu no que deu, né? Tá aí até hoje muito forte. Chegando aí já próximo, né? Sexta geração, que é a geração de 128 bits. Então, eu não cheguei a ter um PS2, né? O contato que eu tive com o PS2 foi um colega, eu já estava trabalhando nessa época, e aí tinha um colega de Recife que tinha um PS2, e aí eu jogava God of War, e foi quando eu voltei aos consoles, aí foi por conta desse colega. Eu tinha muitos jogos de computador nessa época, jogava muito no PC. Sétima geração, né? PS3, Xbox 360, Wii e o Wii U, que é um híbrido aí, né? Então, meu irmão teve um PS3 que ele deu de presente pro meu filho. Então, eu jogava PS3, né, com esse console. Oitava geração, PS4, né? Então, eu tenho um PS4 Pro, né? Tava até o console tá ali. Xbox One, né, e Nintendo Switch. Só que o Nintendo Switch aqui, como sempre, né, o hardware mais fraquinho de todos. Porém, pelo fato de ter jogos exclusivos, como os jogos do Mario, Donkey Kong, Mario Kart, são consoles que vendem muito, né? É o que tem menor poder gráfico, mas são consoles que vendem muito, né? E É esse agora, Switch que tem aquele controle que usa como raquete no jogo de. esse aí é o Wii, é o Nintendo Wii, que você pode jogar, né, com a raquete. O Nintendo Ele Switch é esse carinha aqui, ó. parecia Você, aquele que você consegue colocar dentro de uma dockzinha na televisão. Aí esse você, carinha além aqui de. você consegue também Ah, tirar, sim. tá vendo? Ó? Ele tem o controlezinho para você utilizar os movimentos, né? Mas o primeiro que surgiu, que tinha raquete, que tinha volante de carro, foi o Nintendo Wii. Esse aqui é de meu filho, é o Nintendo Switch, né? Você vê que já foi para uma versão portátil. Ele saiu, deixou de ser o console mesmo, o console de mesa, né? Aquele que você pluga na TV. Ele tem um dock, você pode botar ele na TV. Mas esse bicho aqui, a grande vantagem dele é justamente a portabilidade. Então a Nintendo, até então, ela lançava os Nintendos DS, né? O, aqueles os consoles portáteis, mas aí ela migrou agora, então tem uma versão nova do Nintendo Switch que é o Lite, né? Nintendo Switch Lite, que não tira
os joysticks. O joystick fica preso no console e ele não tem mais o dock, né, para jogar na TV. Você só joga ele na mão ali. E a nova geração vai estar chegando agora, mês que vem, né? Menos de um mês agora, né? Dia 19 de janeiro, o PlayStation 5, Xbox One, o Xbox Series X, né? Xbox sempre confunde, né? É difícil de você mapear, né? Em vez de botar 1, 2, 3, dificulta mapear, mas essa nova geração está chegando agora, mês que vem. A grande evolução para a geração atual é que o pessoal está utilizando agora SSD, né? Que é os discos de estado sólido, então só isso aí já aumenta, né, a velocidade. E tem uma coisinha chamada Ray Tracing, que agora a superfície ele pode refletir o cenário. Então, se você tiver um carro todo prateado, aquele carro, a superfície dele vai refletir, por exemplo, a estrada, vai refletir as luzes, vai refletir aquele cenário. Então, o scope da arma agora vai fazer sentido, né? Que você vai poder usar como vantagem competitiva. Se olhar pelo scope e olhar para trás. E aí vai ter também os gatilhos, né, ápticos, né? Que agora você vai conseguir, por exemplo, você tem um arco, se for um arco maior, mais pesado, então na hora de apertar o botão para puxar vai ser mais difícil. Eles estão prometendo uma série de coisinhas aí com os novos joysticks, né? Então, essas gerações de jogos evoluem de acordo com os consoles. Até o PS1, você tinha jogos 2D, né? Aquele jogo que você andava para frente, para trás, para cima e para baixo. E aí agora, a partir do PS1, você introduziu o conceito de profundidade, né? Quando a gente jogava Taken, aquele cenário, aquele jogo de luta 3D que você tinha que utilizar todo o cenário, aquilo ali foi mind-blowing, né? Na época, assim, a gente olhava aquilo ali e não acreditava. Eu tive o Final Fantasy VII, que foi, assim, um jogo, na época, revolucionário, que marcou, assim, uma era, uma mudança, né? Na era dos videogames, com o PlayStation 1. Então, essa primeira classificação dos jogos, os jogos evoluem, né, de acordo com os consoles. Então, é muito comum, por exemplo, você tem empresas agora, né, tem o Cyberpunk 2077, que é um jogo que também vai sair com os consoles agora, no mês que vem. Coincidiu a data, né, de lançamento. Mas a empresa que estava desenvolvendo a CD Projekt Red já estava com um PS5 um modelo de teste lá com eles há muito tempo, porque é muito comum hoje as empresas de desenvolvimento de jogos, né? Aí a Sony, a Microsoft, a galera disponibiliza os consoles para essas empresas, né? Lógico que aí tem os acordos de confidencialidade, né? Ele não pode vazar informação, tem todo um sigilo. Mas assim, essas empresas elas já têm acesso aos consoles, porque o que vende hoje, muitos os consoles são os jogos, né? Então tem empresas aí que tem os jogos exclusivos que você só consegue jogar se você tiver aquele determinado console, né? E aí para poder você estar evoluindo os jogos, as empresas disponibilizam o hardware antes, já para o pessoal, né? Disponibilizar os jogos para esse novo hardware. Então, e aí muitas coisas, né, surgindo. Nessa nona geração, oitava e nona geração, eu não coloquei aqui, mas a gente está tendo agora, né, os jogos por serviço. Né? A gente discutiu na aula anterior, então a Amazon, o próprio Google, né, essas empresas agora elas estão, a própria NVIDIA, que é a empresa da placa de vídeo, né, ela agora tem um serviço na nuvem, e aí você joga o jogo é todo, a parte de execução do jogo é feita em um servidor, né, na nuvem, um servidor com uma máquina super potente. E na sua máquina você agora não precisa mais ter um super computador, um super videogame para poder jogar aquele jogo. Na sua tela aqui ele exibe, né, o que está sendo processado lá na nuvem.
Então, eu não coloquei aqui, né? Mas está surgiu agora, né, na 8ª, mas provavelmente isso vai começar a se consolidar agora a partir da próxima geração, porque tanto a Sony quanto a Microsoft, elas também agora já estão atuando, cada uma delas tem o seu serviço, né, em nuvem. Inclusive, se você assina a PSN, você tem, por exemplo, 100 gigas 100 gigabytes, né, de armazenamento na nuvem. Então é coisa pra caramba, né? Essas empresas todas. Acho que o PlayStation tem o chamado PS Now. O PS Now você joga jogos de PS3, PS2 das gerações anteriores, né, do catálogo. Mas esse jogo, alguns deles você consegue fazer o download para sua máquina, mas a grande maioria dos jogos eles são executados nos servidores lá da Sony. E aí você visualiza só a tela. E aqui no Brasil e no mundo tem uma briga, né? Tem uma rixa. O cara que é fã do Xbox e o cara que é fã da PlayStation, e tem aquela briga. Mas nessa onda agora, a Sony está trabalhando em parceria com a Microsoft. Porque a Microsoft tem um serviço em nuvem, né? O Azure, e a Sony não tem infraestrutura em nuvem. Então os servidores da Sony hoje estão nos servidores da Microsoft, da Azure. Então, se o cara tá jogando ali o PlayStation dele, jogando um jogo no PS Now, esse jogo ele tá sendo executado nos servidores da Microsoft. Então, enquanto os caras estão aí brigando, né, as empresas elas estão trabalhando em parceria. Acho que a Sony está fornecendo microchips, está fornecendo um hardware lá que a Microsoft não consegue desenvolver. Então, a gente está vivenciando agora e presenciando, né, uma evolução, né, aqui na nona geração. Você não vai mais precisar ter aquelas super máquinas para poder estar executando os jogos. Beleza? Os jogos também eles podem ser organizados em categorias, tá? Então, aqui para jogos digitais a gente tem, né, 2 categorias aqui de ação e inteligência. Então, na parte de ação a gente tem jogos de arcade, jogos de combate ou luta, né? É bem parecido, porque você pode ter combate de carros, né? Então, jogos de luta, que é o UFC, aqueles jogos, né? O Street Fighter, que são jogos que tem pessoas, né, se degladiando. Jogos de esporte e velocidade. Esse grupo aqui está categorizado dentro de ação. Já na parte de inteligência, né, que envolve muito raciocínio, você tem os RPGs, que são os roleplay games, né, onde você interpreta um personagem, né? Jogos de estratégia, jogos de aventura e jogos educativos. A gente vai agora dar uma analisada com mais profundidade nesses caras, beleza? Nas categorias. E os gêneros, tá? A gente também vai dar uma passada nesses gêneros, tá? São muitos aí, abstratos, adaptação e por aí vai. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre eles também. Então, para falar um pouco sobre as gerações, eu já compartilhei com vocês no Google Sala de Aula. Se vocês entrarem lá na aula 3, vai ter lá o link para o vídeo no YouTube. É só clicar lá, ele redireciona. Eu estava até assistindo esse vídeo, é muito legal o filme, um documentário. E aí ele conta a evolução desde a época do Atari até momentos atuais, como que as coisas evoluíram, né? Quem foram os caras, né, na época mesmo, o criador do Mario, até então você não tinha um jogo naquele estilo ali, né? E aí o Mario, ele deu uma revolucionada nesses jogos de plataforma, então vale a pena, depois quando vocês tiverem um tempinho, assistam aí, é bem legal esse documentário. Falando um pouquinho das categorias, tá? Então, as gerações a gente já, né, elencou todos ali, assistam o vídeo para pegar mais detalhes, tá? Falando um pouquinho sobre as categorias dos jogos, então são esses aqui, ó, são 11, tá? Categorias, a gente não vai entrar em todas, a gente vai passar por algumas, beleza? Então, jogos de ação, né? Então tem ali, ó, Ball and Paddle, né? Que envolve bolas e pedal é remo, né? Então tem ali o Arkanoid, tem um exemplo. Jogos de beat'em up, hack and slash. Beat'em up é tipo briga de rua. Vocês já jogaram briga de rua? Que é o boneco que você vai andando na rua e vai batendo na galera.
Então, já joguei. Parabéns, então esse estilo é o beat'em up. Então, Double Dragon, por exemplo, é um beat'em up. Na minha época era muito comum briga de rua 1, 2 e 3. Aí agora, recentemente, a empresa, que eu acho que é a Capcom, licenciou o jogo para uma empresa terceirizada. Então os caras lançaram o Briga de Rua 4. E aí pegaram os personagens antigos e tal, se apegando bem na nostalgia, né, dos players. Não cheguei a jogar, mas o pessoal disse que é bem legal. Hack and Slash é geralmente um jogo que envolve espada, né, que envolve, né, cortes e tal. Então tem uma série de jogos, né, nessa categoria. É um jogo muito bom de hack slash, é o famoso God of War, né? God of War 1, 2 e 3, e agora, para essa geração, teve o God of War 4. Para a próxima geração já está confirmado, né, o God of War 5. No 4 agora eles deram uma repaginada no game, ficou parecendo um filme assim, cinemático, vale muito a pena vocês jogarem. Tem os jogos tradicionais de luta, né? Street Fighter, Mortal Kombat são os dois mais famosos aí. Eu peguei a evolução, né? Mortal Kombat 1, 2, 3, até a mudança para 3D, e depois, agora nos últimos, eles voltaram. Né? Os personagens são 3D, mas a visão, né, da luta é naquele estilo de 2D. Né? Voltaram ali para as origens, né? O Street Fighter clássico, né? A gente tem hoje aí, tá na versão 5, Street Fighter 5, né? Então o Street Fighter também é muito comum. Hoje você tem campeonatos, né? Campeonatos aí de Street Fighter, né? O pessoal joga bastante. Ainda nos jogos de ação, né? Então tem um estilo chamado aí Mascot Fighting Game, que é jogo de luta de mascotes. Então, geralmente, quando você tem os bonequinhos, né? Aqueles Funko Pop, né? Quando é naquele estilo, então a gente chama de mascote. Então, por exemplo, Super Smash Bros, Pokémon é um jogo, né, que você joga a bolinha lá e aí você tem os Pokémons lutando entre si, né? Multiplayer Online Battle Arena, né, que são os MOBAs. Então tem o League of Legends e o Dota, né? O LoL, então, hoje é muito famoso, principalmente na parte competitiva, né? Então tem times aí, tem os jogadores de futebol hoje. Eu tava vendo, o pessoal tá comprando times, né, de esportes. Aí o Michael Jordan, que é um jogador de basquete, também, Neymar, esses caras todos eles têm. Ronaldinho Fenômeno, Ronaldo Fenômeno, né? Então todos esses jogadores, eles, né, agora estão comprando os times aí de esportes, né, e de MOBA. Maze Game, que são jogos de labirintos, né? Então tem o Pac-Man, que é o mais famoso, né, o Rogue. Jogo de pinball, então aqui é uma simulação, vamos dizer assim, uma virtualização das mesas de pinball. Não sei se você já aqui em Conquista, eu não sei na época de vocês, mas na minha adolescência, quando eu era mais novo, tinha alguns bares na cidade, principalmente no centro ali, onde tem um beco que a galera tirava foto 3x4 e tal. Então, naquele beco ali era muito comum, tinha uns bares com as máquinas de arcade e tinha algumas máquinas de pinball, né? Então, era uma mesa e aí você tem dois botões nas laterais, né? E aí você joga a bola e tem duas manivelas que empurram a bola, né? E aí a galera pegou o pinball, a ideia do pinball da mesa e transformou isso num jogo mesmo digital. Né? Então hoje você tem um estilo aí, né, uma categoria de jogos de pinball. Jogos de plataforma, né? Então, que geralmente você tem, né, aquelas plataformas que você vem correndo e pula. Então, Sonic, Super Mario, Donkey Kong são jogos famosíssimos aí no formato plataforma. Tem o Mega Man, né, também que é bastante famoso. Tem versões, né, que são receberam a repaginação hoje, né? Então o Super Mario, tem o Crash Bandicoot também. Então esses jogos são considerados como jogos plataforma e estão recebendo aí, né, novas paginações, formato 3D. Então Mario, Sonic, tem os jogos no formato 3D. Então acho que aqui tá, tá, aqui tá repetindo, foi porque eu quebrei esse slide aqui em dois porque estava muito grande, eu esqueci de apagar lá o primeiro.
né? Então, base game, jogo de plataforma, beleza. Aí aqui chegou na categoria de vocês aí, que eu tô ligado que vocês gostam do shooter, né? Esse eu conheço. Então tem uns jogos de first person shooter, né? Então o FPS, não, só jogo FPS. Então FPS são as iniciais de jogo de tiro em primeira pessoa, né? Então o primórdio aí ficou muito conhecido. Quem popularizou essa categoria foi Doom, né? Wolfenstein 3D. E aí eu botei ali o CS, né? O Counter Strike, que a história do Counter Strike é bem interessante. Ele foi um mod do Half-Life. Então, que era um jogo, né, de primeira pessoa, de tiro. Então, o Half-Life teve 1 e o 2. Aí, o que os caras fizeram? Pegaram o jogo, a estrutura do jogo e mudaram. Criaram mapas, criaram, né, toda a estrutura, mas o jogo é feito em cima daquele outro. Então, o CS hoje tem uma versão CSGO, né, eu acho que é mais... Sim. Tem sempre novos mapas, a galera tá sempre... Ele joga. Tem um jogo competitivo também, né, de CS, eu tava vendo aí, tem campeonatos e tal. Não sei se vocês chegaram a pegar as lan houses. Então, quando evoluiu, primeiro era assim, as locadoras de videogame. Aí evoluiu para lan house. Aí a galera ia, virava à noite, alugava a lan house durante a noite, tá ligado? Ah, eu lembro. Lembra? Aí a galera virava à noite jogando. Fazia um servidor local dentro da Lan House. Justamente. Isso foi uma febre aqui na cidade, no Brasil inteiro, assim. E eu me lembro, uma vez quando eu fui em Salvador, né? Salvador é muito quente, assim. Aí um primo meu, não, vamos ali, no lugar. Aí eu, pô, um lugar, fiquei meio estranho, assim, né? Aí quando chegou lá, o lugar, assim, pô, ar-condicionado, um monte de computadores, assim, 20 e tantos computadores. E aí, não, vamos nessa aí, vamos alugar aqui. Aí alugou, a gente sentou lá pra jogar. E eu, pô, o que eu faço aqui? Como é que é, tá? Né? Teclado e mouse, né? Aquela loucura. E, pô, então mudou aí né, a forma de jogar até então, né, esses FPS. Aí a gente tem agora o Massive Multiplayer Online First Person Shooter, que são os MMOs FPS, né? Então tem que é assim, é o FPS, só que multiplayer, aonde você joga online com, né, várias pessoas. Então o Destiny, por exemplo, né, é muito comum esse estilo, né? Tem hoje você tem um grupo de pessoas que jogam, né? Jogam esse estilo, né? De forma online. Light Gun Shooter, né? Que geralmente ele tem um formato mais espacial, né? Com tiros a laser. Então hoje você tem Star Wars Battlefield 1 e 2, né? Que se encaixam nessa categoria. Né? Tem alguns outros exemplos aí também. Além do shooter, tem o shoot'em up, né? Que aí esse cara aqui é que você tem que matar a quantidade maior de inimigos possíveis, né? Então o mais famoso deles é um Space Invader, da época lá do Atari, né? E do arcade. Então que a gente chama de shoot'em up. A Tactical Shooter, que geralmente são jogos, né, táticos, você tem um grupo e esse grupo, cada um tem uma especialidade, né, no time. E aí, um exemplo desse de jogo de shooter tático, né, é o Ghost Recon, que é bem famoso. E o Rainbow Six também, né? Rainbow Six Justamente, também. São jogos táticos, né? Eu esqueci de falar aqui que tem hoje o Battlegrounds, né? Que é bem famoso também, que é um novo estilo agora que tem o Battle Royale, que aí a área vai fechando, né? E a galera vai... o Battlegrounds, Fortnite, né, é muito famoso também hoje, nessa parte online. Tem agora todo mundo, né? Até o COD, né? todo Call mundo. of Duty. Até Agora o também CS. Call of Duty virou também. Então, todo mundo está implementando o Battle Royale. Esse Rail Shooter é geralmente quando você está num carrinho, tipo aqueles carrinhos de parque de diversões, né? Que você vai seguindo um caminho, vão aparecendo os bichos, você vai atirando. Então, no shopping, é muito comum, né, no shopping, que aí você tem as armas, e aí você vai seguindo por um caminho pré-estabelecido no jogo, você tem que atirar nos inimigos que vão aparecendo na tela.
Se eu não me engano, no shopping tem uma do... como é que é o nome? Cybertron, não, como é que é? Dos robôs? Pô, como é que eu esqueço assim? Tem o Bumblebee, tem o Optimus Prime, Transformers. Então no shopping tem lá o telão, até o telão gigante, né? Que é um rail shooter. Third person shooter, né? Então aqui o third person é bem parecido com, né, o FPS, só que aqui você vê o personagemzinho na frente, né? Que é o Fortnite, por exemplo, é um third person, né? Se eu não me engano, o Battlegrounds dá para botar como primeira pessoa? Dá, só que o padrão é terceira pessoa também. Ele é terceira, justamente. Então tem Gears of War, Mass Effect, tem um também da Microsoft, o Halo, né, que é bem famoso também. Aqueles estilo Selva, Lara Croft. Justamente, todos esses aí que se encaixam na terceira pessoa. O famoso, que é agora o... Como é que é? A gente vai falar sobre eles, que é o Last of Us, mais pra frente. Jogos de ação e aventura, então a gente tem uma categoria que é o Stealth Game, que é aquele jogo que você joga ali, né, na surdina, num formato ali meio que espião. Então eu tô até jogando Deus Ex agora, e eu gosto de jogar com rifle, né? Vou jogar no rifle e tal, só que o jogo, ele prioriza quem é stealth. Quem for stealth se dá bem no jogo. Aí eu tô tendo que jogar o jogo agora no modo stealth e só tô deixando a arma mesmo para o último recurso, né? Então Metal Gear, né, o mais famoso dessa categoria. E aí, ó, Survival Horror, né, que é uma categoria de horror de sobrevivência, que aí geralmente aconteceu um apocalipse zumbi, alguma coisa do tipo, né? Então Silent Hill, Resident Evil, Last of Us 1 e 2, né, eles se encaixam nessa categoria. Tem gente que chama de gore, né, gore. Então o Doom, por exemplo, ele pode ser categorizado também como gore ou como horror. Jogos de aventura, então a gente tem jogos, né, real-time 3D, que são, né, em tempo real, vamos dizer assim. Então tem o Mish, o Tomb Raider, né, que é bem famoso. Tem uma série agora do Tomb Raider que foi repaginado, né, da Lara Croft, que o jogo tá muito bonito assim para essa nova geração. Que você olha as paisagens, você, né, parece que é uma paisagem real mesmo, né? Aí também entra o Uncharted, né? O Uncharted 4 agora tem umas partes de selva assim que realmente parece que você está naquele ambiente mesmo, parece que é real. Text Adventures, que são jogos, né, em formato de texto. Então, os primeiros jogos de computador eles surgiram nesse formato. Então tem esse jogo chamado Zork, que ele conta a história, é um texto, e aí você vai tendo que ler. Tinha também o... Como é que é o nome da mulher, velho? As Aventuras de... Ela era tipo uma aventureira, eu não vou lembrar agora. Carmen Sandiego. As Aventuras de Carmen Sandiego. Também era de texto também. Você ia pegando dicas, e aí você tinha que ir para o país de acordo com aquelas dicas, né? E aí é bem interessante. Graphic Adventures, também conhecidos como Point and Click, são bem famosos. Então, Full Throttle mesmo é um jogo muito bom. Eles lançaram agora para os consoles e para a geração atual. Tanto o Full Throttle quanto o Monkey Island, como Day of the Tentacle, que é outro jogo também de Graphic Adventure Point and Click, eles utilizam uma plataforma chamada Scum, SCUMM. Esse Scum ele foi desenvolvido pela LucasArts, que é o George Lucas, né, do Star Wars. Então ele desenvolveu essa plataforma e aí a galera cria jogos utilizando até hoje. Tem algumas pessoas que estão desenvolvendo jogos através de a vaquinha virtual, né? Então são bem interessantes também. Visual novels, então esse cara aqui é tipo no formato de novela virtual ou visual, né? Então tem um exemplo ali do School Days. RPG, então hoje a gente tem uma infinidade aí, né, de RPGs. Então a gente tem RPGs que são chamados de Western RPG, que são não lineares.
Então, por exemplo, Fallout, Elder Scrolls, Skyrim são Western RPGs. Já o Japanese RPGs, ou RPG japonês, ele é mais linear, né? Ele tem uma história a ser seguida ali, ele tem um passo a passo. Então, que se categoriza aí os famosos, né? Final Fantasy, Dragon Quest, e tem uma infinidade de outros jogos que se encaixam aí nessa categoria. Sandbox RPG, então aqui entra o famoso GTA, né? O Grand Theft Auto, que aí o último, agora o 5, né? Você joga com 3 personagens. Né? O próprio Deus Ex também pode ser considerado como um RPG sandbox. Aí a gente tem Action RPGs, que são RPGs que tem um foco maior na ação, né? Então, por exemplo, o Diablo é um jogo que é bem famoso, né? Já está aí no Diablo 3 e agora a Blizzard já, né, lançou aí que está em desenvolvimento o Diablo 4, né? Massive Multiplayer Online RPG, então aqui nessa categoria tem uma série de jogos, né? Eu acho que o primeiro que eu vi assim nessa categoria foi o Tibia. Não sei se vocês já ouviram falar, que é um jogo bem antigão. Esse é famoso. Então, meu irmão jogou, eu não entendia muito bem, eu estava trabalhando, não tinha muito tempo de estar jogando, mas o grupo de amigos dele focava muito nessa parte de RPG, né, massivo, com vários jogadores. Eu tinha um colega de trabalho que jogava isso aí, eu olhei assim o jogo, não cativou não. Bem simplesinho, né? Ele é bem simples, assim. Teve até um cara agora que eu acho que tem uma porta que você só consegue ultrapassar ela quando você chega no nível 99.999. Aí parece que o cara conseguiu agora, acho que depois de 10 anos jogando, uma coisa dessa. Então, Aí ele passou lá na porta, mas não falou pra ninguém o que acontecia, tá ligado? Tá certo ele. E aí tá rolando aí, o pessoal pedindo pra ele dizer o que foi e tal. Mas aqui tem World of Warcraft, quase não sai. Então, tem uma fanbase, né, muito grande ainda, tem uma galera que joga muito hoje. Fantasy Star Online, tem uma série de outros também que se categorizam aqui, né? Rogue RPGs, então que aí geralmente, né, é um jogo mais frenético, vamos dizer assim. Então, se você pegar a versão nova do Doom agora, cara, eu joguei, eu tive dor de cabeça, porque é aquela ação frenética, né? É bem loucona. Tactical RPGs, que são RPGs táticos, né? Então, Final Fantasy, Tactics Ogre, Fire Emblem. Então, tem uma série de jogos aí nessa categoria. Tudo tranquilo até aqui, galera? Tranquilo. Entrando agora, né, na parte de jogos de simulação. Então, à medida que os consoles, né, estão evoluindo, os jogos de simulação eles estão evoluindo muito também, né? Então, por exemplo, você tem jogos de construção e simulação, né, de gerenciamento, mais famoso SimCity, SimFarm. Eu me lembro que na minha época tinha um jogo chamado LFoot, que você era o técnico de um time de futebol, você era o coordenador do time. Você comprava jogador, você vendia, que é hoje que... Tem um outro que é o Brasfoot, que foi meio que feito, tirado dele. Em cima do LFoot, justamente, é o Brasfoot. Aí, se eu não me engano, tem agora, não sei se é FIFA Management, uma coisa dessa, ou PES, alguma coisa dessa. Tem o Futebol Manager, isso, que é bem famoso, que ele é uma simulação bem realista mesmo. E aí tem os estádios, né? Você pode evoluir o estádio e tal. Então, esses jogos se encaixam aí nessa parte de gerenciamento da simulação, né? Tem os Life Simulator, então aqui tem o, como é que é o nome? SimCity, não. The Sims. É isso. Aí o The Sims, minha filha descobriu esses dias aí, daí tava jogando The Sims 4. Aí eu falei assim, velho, isso é tão velho, bicho. Eu me lembro que eu jogava anos atrás. Aí descobriu, aí ficou numa empolgação. Tava jogando lá que você simula, né, a vida. Aí você pode ter emprego, você tem a casa, você bota os móveis, né? Simulação veicular, né? Então, o mais famoso de todos aí é o Flight Simulator, né? Então, o Flight Simulator ele é conhecido pela fidelidade, né?
Então, todos os comandos do cockpit do avião, você tem um controle de tudo ali, né? E aí é uma categoria, né? Eu particularmente acho muito sem graça você chegar ali, é lento pra caramba, porque você tem que seguir todos os procedimentos do voo real. Aí não, vamos checar flap, checa não sei o quê. Então, para você fazer o avião sair do chão e começar a jogar já é um sacrifício. Mas tem uma galera que adora isso. Eu tava vendo, eu tô num grupo, né, de impressoras 3D. Então tem um cara lá que o hobby dele é jogar Flight Simulator. Aí o cara fez um manche com impressão 3D, o cara fez tudo, os equipamentos. Ele sabe quando o cara se diverte fazendo isso? Então a diversão do cara é o simulador de voo. Acho que o mais famoso dessa subcategoria seria o Eurotruck, né? Eurotrucks, né? Que aí o cara sai com um caminhão, né? Tem um também de... Eu acho que é no Eurotruck também, que tem tratores, que tem Aí tem o Farm Simulator. colheitadeira, né? Farm Simulator, isso. Farm Simulator. Inclusive, eu tava vendo recentemente, um cara criou um adaptador, criou um manche para adaptar no controle do Xbox. Aí você imprime as peças e encaixa no controle para poder ter o manche do avião. Que a galera gosta, né, pessoa? E um jogo assim que na época do PlayStation 1 que me surpreendeu, que desde aquele período era muito realista, foi o Gran Turismo. Né? O Gran Turismo ele tinha o carro tinha controle de tração, cada carro tinha uma aceleração diferente, um retorno diferente. E à medida que eles foram evoluindo, o jogo vai ficando mais realista. Né? Então o Gran Turismo, acho, não sei se está no 4 ou o Gran Turismo Tour, não sei, a última versão agora e aí agora que com Ray Tracing, né, reflete, eu tava vendo a chuva assim, ó, caia no carro, você via a água escorrendo no capô do carro. Vai sair o 5 no PS5. Os caras o 7 no PS5, na verdade. Os caras evoluíram, né, a simulação ao nível de quase realidade. Jogos de estratégia, então aqui é uma categoria que é bem famosa, né? Então tem aqui os jogos de 4x, que é de exploração, que essa exploração é de conhecer o território ou explorar o território. Né? O Warcraft, primeiras versões do Warcraft funcionavam dessa forma. Você tinha um mapa, aquele mapa estava todo escuro e à medida que você ia explorando, você ia, né, descobrindo o território. E aí aqui que entra justamente na questão do expand, né? Então a ideia é que você expanda o seu reino, né? Que é o caso do Civilization ali. Exploit, que é explorar, né? Que é exploração, mas da forma assim, você tem madeira, então você pega a madeira são explorar recursos, né? Aí você tem, por exemplo, ouro, mina de carvão, né? E exterminate é porque geralmente você pode desenvolver o seu exército, né? E evoluir o seu exército, e aí você pode conquistar outras civilizações, né? Então a ideia é que você invista, por exemplo, cientista para descobrir a pólvora, né? Armas, evoluir suas armas, então evoluir suas defesas também, isso aqui é bem interessante. Jogos de artilharia, né? Então, que bem comum aqui, né? Você tem o Worms, não sei se vocês já viram, que são as minhoquinhas. E a minhoquinha tem bazuca, tem metralhadora, aí você tem que acertar o alvo. Mas Pode dizer, pega. Eu joguei esse Worms aí quando eu fui lá em São Paulo, na casa do meu sobrinho. E o mais comum que tem hoje é o Angry Birds, né? Que é a versão do celular, né? Então, o Angry Birds você tem um estilingue ali que você lança os passarinhos, né? Então, é muito comum nesses jogos de artilharia. Estratégia em tempo real, então tem alguns, né? Então, StarCraft, Warcraft, Age of Empires também, que é um jogo, né? Que é muito popular, né? Nessa parte de estratégia. MMORTS, né? Que são os jogos de estratégia de forma massiva, né? Então, o Age of Empires mesmo online, você consegue jogar com, né, uma infinidade de jogadores online. Jogos de tempo real, né, de táticas de tempo real, então tem um Total War.
outra categoria também muito comum nos celulares agora é essa categoria aqui de Tower Defense, né? Que é defender a torre. Você tem sua área ali, os inimigos vão avançando, e aí você tem que botar armas, você tem que melhorar a sua defesa para impedir que os seus inimigos dominem o seu território. Então, muito comum aí Plants vs Zombie, né? A versão 2D, tá? Porque tem a versão para os consoles 3D, FPS, né? First person. Mas o Plants vs Zombies raiz, aquele primeirão mesmo, ele é um Tower Defense, né? Que você ia botando as plantinhas e os zumbis iam invadindo ali. Fez muito sucesso na época e com os celulares agora, né, popularizou. Turn-based strategy, então, são os jogos por turno, tá? Então, o mais famoso de todos é o jogo de xadrez, né? Onde você toma sua decisão e aí seu oponente tem a vez, né? Jogos de turn-based tactics, então, segue mais ou menos a mesma lógica do xadrez, só que aqui, né, você vai jogar por turnos. Então, vale a pena ressaltar aqui o XCOM. Esse foi um dos primeiros jogos assim de computador que na época, para mim, assim, 1994, 95, marcou uma era. Né? O jogo era todo em inglês, a gente não sabia, pô. A gente ia fazendo tudo na tentativa e erro. Eu e um colega, né, de faculdade. Um colega na época, amigo, que depois a gente entrou na faculdade junto. Então o XCOM foi um jogo assim que você tinha uma equipe tática, humanos, né? E aí teve a invasão alienígena na Terra. Então você tinha que montar a sua base e aí você tinha radares que ficavam identificando os UFOs, né? Os objetos identificadores não identificáveis. Então a gente tinha que interceptar essas naves, derrubar ela. Depois que você derrubava o OVNI, você ia com uma nave com soldados. E aí você ia para a parte de turnos. Pô, muito interessante. E aí você tinha a sua equipe, aí você vai evoluindo, né? Vai pesquisando, vai desenvolvendo armas, armaduras. É bem legal. E para a nova geração, eles lançaram o XCOM 1 e o XCOM 2, né? Então hoje, até para os consoles PS4, PC, esses jogos, né? O XCOM tá aí hoje firme e forte. Tem um grupo, né? Uma base de fãs muito grande. Parece que é 3D agora, né? A movimentação. Isso, ele continua por turnos, mas agora, tanto o primeiro quanto esse, ele já tinha uma pegada 3D, porque você tem um cenário que é tridimensional. Só que agora repaginaram, né? Então o jogo ficou muito bonito, futurista, né? O primeiro XCOM parecia um jogo de 8 bits, né? Ele já era 3D, mas parecia 8 bits. Mas assim, um jogo bem legal. Se vocês tiverem a oportunidade de jogar, jogue, que é bem interessante. E aí você joga por turnos, né? Cada turno ele simula muito o jogo de mesa, o RPG de mesa, onde você tem um tabuleiro com quadrados. E aí por turno você pode movimentar, por exemplo, três peças, né? Ou 3 casinhas, entendeu? Então por turno você tem uma quantidade de ações que você pode estar executando. Isso tá Aí, parecendo eu vi um jogo, acho que é um Gears of War. isso, tem uma versão do Gears Que é nesse assim, né? formato de turno. Que aí você vai andando, aí você pode percorrer. Então tem um cara que é menorzinho, tá ligado? Aí ele consegue andar 5 casas. Tem um outro que é grandão, pesadão, com uma armadura. Esse consegue só andar menos, 2 casas. Mas a arma dele usa uma metralhadora zona giratória. O outro usa um fuzil, entendeu? Então é bem interessante. E por fim, o Wargames ali, que tem um Avalon Hill, que é de estratégia. Jogos de esporte, né? Então aqui no Brasil você tem jogos de futebol que são muito, né? Galera brasileira pesado aí no FIFA e no PES, né? Pro Evolution Soccer. Tem até uma brigazinha, né? Da galera, não, só joga FIFA, e tem a galera que só joga PES, então. Mas dentro de esportes, a gente tem ali o Madden NFL, que é o jogo de futebol americano, que lá nos Estados Unidos, né, é muito forte, né? Need for Speed, como você tem uma competição com várias pessoas correndo, tem que chegar em primeiro,
Então ele é considerado como um jogo de esporte também. Rocket League, né, que aquela ideia dos carros que agora até é gratuito, né? Então a galera joga um futebol com carros, né? Tem que O jogar esse aí. NBA, pode dizer, Vinícius? Eu tenho que jogar esse aí. Esse aí tá na lista. Tá gratuito o Rocket League agora. Eu peguei já, não falta baixar e combinar uma partida aí. E o NBA 2K é um jogo de basquete, né, que hoje é um dos jogos aí mais, né, jogados pelos norte-americanos também. Recentemente aí o Lakers foi campeão. Você tem jogos de corrida, né, de racing, então Virtual Grand Prix, Game Stock Car, Gran Turismo, Mario Kart. Tem jogos de esporte competitivos, então tem ali, por exemplo, né, o Ball Jacks. Algumas outras categorias, né, Idle Games, Casual Games, que são jogos que você joga no momento ali que você está só, né, descontraindo, então isso é muito comum, né, para celulares, jogar esse estilo. Music Games, que são jogos que envolvem música, né, Guitar Hero, Rock Band. Essa geração agora meio que deu uma sumida, né, a gente não vê mais, mas na geração anterior tinha muito, né, a galera jogava muito PS2 e PS3. Eu particularmente viciado. Party Game, então tem um Mario Party aí que você tem que dançar, né? Tem um jogo, não vou me lembrar o nome do jogo, que Just Dance, que o Just Dance também é um jogo aí de party game, né? Um jogo de festa. Agora, Crescente, sobre jogos de música, tem alguns. No celular eu vi muito, uns 2 anos pra cá, aqueles jogos que é um estilo, vamos botar assim, estilo piano. Eu lembro um pouco. Sim, justamente. Você tem que encaixar a sequência Isso, de acordo com a música, com o beat da exato. música. Então, assim, esses aí eu vejo que, tipo, por mais que o Guitar Hero dê uma sumida, mas no celular, Justamente. esses joguinhos desse Você tem estilo, a versão móvel, né? A versão mobile agora que é bem popular esses também. e outros que, no fim das contas, ainda é a mesma ideia, tipo, só deslocar um objeto, seguir na sequência da música, mas ainda dentro, né? Tem um joguinho de RPG, eu acho que eles deram na Epic Games, que você bota o seu Spotify e aí você tem que jogar a fase de acordo com a música que você gosta. Só que aí Cara, parece que eles iam dar a música, acabou que iam dar o jogo, aí acabou que não pôde liberar, não sei, teve algum problema lá. Continuando aqui nas categorias, então você tem jogos com foco em programação. Então tem o Robocode, o finado card, gostava muito do Robocode. Você tem um robozinho que lutam. Então você tinha que implementar a sequência de luta do seu robozinho, né? E tem o Robot War, né? Que está categorizado aí também. Jogos de puzzle, né? De quebra-cabeça, né? O mais famoso aí de todos é o Tetris, né? As peças vão descendo e você tem que encaixar, né, as peças. Jogos de trivia ou quiz são muito comuns hoje também no celular. Board game, card game são jogos que o famoso jogo de tabuleiro, né? Você tem que ter o tabuleiro mesmo. E o card game são jogos de carta, né? Que é muito comum. O Magic é um dos mais famosos. E hoje tem o Magic Arena, que é a versão, né, digital do Magic, que você consegue jogar online. Aí aqui, falando um pouquinho das categorias por propósito, eu acho que... Deixa eu só ver aqui. Tá, beleza. Eu Estamos senti finalizando falta as de uma categorias. categoria lá na estratégia. Oi? Senti falta de uma categoria lá na estratégia. Sim, qual? É chamada de grande estratégia, né? Seria a tradução, assim. Sim, que são wargames, né? Wargames. Eu cheguei a citar ali, é o wargame, tá vendo? Aí ele é tipo uma subcategoria, né? Justamente. que é sempre Categorias alguém. por propósito, né? Então, aqui você tem algumas categorias que são diferentes aí. Por exemplo, Adver Games, que você utiliza propaganda dentro do jogo. Então, é muito comum, por exemplo, McDonald's lança o aplicativo com um jogo. Se você ganhar na fase, você ganha crédito lá, você ganha um sorvete. Né? É muito comum o pessoal colocar propagandas em jogo também. Tem empresas que financiam o jogo. Então, por exemplo, tem a propaganda da Pepsi dentro do jogo.
Então a Pepsi financiou, né, a empresa para colocar a propaganda lá. Jogos artísticos, né? Então é um jogo que ele tem um propósito artístico. Então tem um jogo que é muito famoso aí chamado Okami. Não sei se vocês já ouviram falar, que é uma raposa, que é um espírito, né, japonês. Okami é um espírito lá japonês. E aí ele utiliza um pincel para poder atacar os inimigos. Então é bem artístico, é um jogo bem bonito, assim. E aí tem um conjunto hoje de games com foco nessa categoria. Christian Games são jogos cristãos, são jogos gospel, vamos dizer assim. Né? São jogos que têm um propósito religioso, né? Teve até uma polêmica aí que teve um brasileiro que lançou um jogo de luta, né, com Cristo. Tô sabendo. Não sei se teve uma polêmica há um tempo atrás. Então poderia ser categorizado como Christian Games. Educational Games, né, jogos educacionais, são jogos que têm um propósito de ensinar alguma coisa. Então hoje tem jogos que ensinam matemática, química, né, tem jogos que têm esse propósito de auxiliar na educação. Jogos de esportes, né, eletrônicos, que a gente já conversou sobre eles. Tem jogos que são chamados Exergames, né, que são jogos que envolvem exercício. Então, por exemplo, o Nintendo Wii, ele tinha uma balança, ele tinha um equipamento que você podia fazer ginástica através do jogo. Né? Então tem uma série de jogos nessa característica. Tem também os jogos videogame pornográfico. Vi, Paulo. Muito comum, né? Tem todo um conjunto de jogos com foco aí, né, na temática adulta. Né? Então tem a questão da restrição da idade, maior de 18 e tudo mais. E Serious Game, que é o último da categoria por propósito, aí, que são jogos sérios, né? Então esses jogos sérios são jogos, como a palavra diz, que se levam muito a sério, né? Então o Serious Game eu trouxe aqui ele combina o jogo, né? A forma de você jogar, ele combina o aprendizado, você tem que estar aprendendo alguma coisa, e ele combina também simulação. Então a interseção dessas três grandes áreas categorizam os jogos sérios. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Então, para finalizar, né, nosso último tópico da noite, a gente vai falar um pouquinho sobre os gêneros, né, que a gente pode classificar os jogos, tá? Então, a gente tem o abstrato, né, jogos que são baseados em gráficos que não representam uma narrativa. Então, tem um jogo chamado Journey, que é um jogo abstrato, um jogo muito lindo. Ele não tem diálogo, não tem nada. Mas o jogo por si só, à medida que você vai jogando, ele é um jogo bem, né, viajado, assim, ele é bem abstrato. Então tem alguns exemplos ali, ó, Tetris, Quicks, Pipe Dreams, Q*bert, Breakout. O Q*bert saiu agora até para celular gratuito, a versão dele. Jogos, né, de adaptação, então são jogos baseados em atividades adaptadas de outra, né? Então, por exemplo, jogos de esporte, jogos de mesa, jogos de tabuleiro, jogos de carta. Então, se você está simulando um jogo ou, né, fez um jogo digital, então é categorizado no gênero de adaptação. Jogos de aventura, né? Então, jogos geralmente compostos por múltiplas salas ou telas conectadas, envolve um objetivo que é mais complexo do que simplesmente pegar, tirar, capturar ou escapar. Então, Monkey Island, Tomb Raider, esses jogos, né? Eles retratam uma aventura, né? O próprio Uncharted também, né? Você é inspirado no filme do Indiana Jones, né? Você é um aventureiro, você sai, né, em busca de um tesouro. Então, os jogos de aventura se baseiam muito nisso. Jogos de vida artificial, né? A gente chegou a citar alguns. Então, são jogos que envolvem o crescimento e ou manutenção de criaturas digitais de algum tipo que podem morrer sem o cuidado adequado do jogador. Vocês chegaram a conhecer os Tamagotchi? Né? Aqueles bichinhos no chaveirinho. E aí tem uma versão agora que é com pets, é um cachorrinho e tal, aplicativo de celular.
Aí você tem que ficar tomando conta, dá comida, fica doente. Pô. Muitas vezes o crescimento, a felicidade ou o contentamento dos personagens são o objetivo do jogo. Board games, né, que são os jogos aí de tabuleiro, só que aqui a gente tem uma adaptação, né, para o mundo digital. Então, são jogos que são uma adaptação, né, do jogo de tabuleiro, jogos que são similares aos jogos de tabuleiro na sua concepção e na forma de jogar. Xadrez, dama, gamão, scramble, monopoly, né, foi para o mundo digital, categorizou aí. Capturing, né, jogos de captura, que envolvem captura de objetos ou personagens que se afastam ou tentam iludir o jogador personagem. Então a gente tem o tipo 1, que é parar um objeto ou personagem, né? Gopper, Keystone Cappers. Ou o tipo 2, que é fechar o acesso de uma rota de fuga. Então o jogo de Tron, por exemplo, antes você tinha as motos, né? E aí você tinha que cruzar na frente e cortar o caminho, né, do seu oponente. Card games, né, jogos de carta. Então hoje tem, por exemplo, o Gwent, que é baseado no mundo de The Witcher. Esse Gwent é gratuito também. Você consegue fazer o download para jogar aí de forma gratuita. Né? O próprio Magic. Então os jogos... Quem não conhece Paciência, né, do Windows? Era Paciência, tinha Campo Minado, né? Qual era o outro? Não vou me lembrar agora. Não. Minas? Hã? Campo Minado. Campo Minado, Paciência. Tinha um outro jogo de Tinha cartas. o Pinball. Pinball também. Tinha um outro de cartas que eu não me lembro. Não vou me lembrar, não. Fugiu. Mas eu tava vendo esses dias aqui a propaganda de um jogo de solitária. Solitária não, é buraco. Então, buraco, né? Que é o jogo de cartas, né? É buraco mesmo? Eu conheço um buraco. Como é que você faz Não, canastra? Aí eu não sei. Mas eu lembro de um jogo com um nome de buraco no Você tem que baralho. fazer a sequência, né? Faz a sequência. Quando completa a sequência toda, aquilo vira uma canastra, né? Mas aí tem Magic, Trunfo, tem uma série de outras. Catching. Então, geralmente são jogos que envolvem a captura de algum objeto ou de um personagem. Né? Então, Kabum aí, por exemplo, o próprio Pac-Man, quando você, né, tá com um poder especial, você pode capturar os inimigos. Collecting são, né, jogos de coleta. O objetivo é você capturar tudo que tiver, todos os objetos que estão lá na tela, que o Pac-Man também se enquadra aí. Combat, então são jogos, né, que envolvem combate entre 2 ou mais jogadores, ou jogador contra o computador, né, o PC. Pode ser atirando projéteis, né, um contra o outro, pode ser aí qualquer forma de confronto. Desvio, dodging, jogos que o principal objetivo é você estar evitando, né, projéteis. O FPS, de uma certa forma, você tenta também, né, desviar de bala, né, mas Só que não dá certo, não. não dá muito certo, não. A depender, né, do cara lá que tá jogando contra você. Jogos, né, de direção, driving, são jogos focados aí na habilidade de condução de veículos, manobras e por aí vai. Pode ser categorizado como racing também, né? Jogos educacionais, então o objetivo principal é aprender, né, alguma coisa. Lições, exercícios estruturados com exemplos de jogos. Eles podem estar dando pontuação para o personagem, pode ter o tempo, né, contagem regressiva e por aí vai. Jogos de fuga. Então, geralmente, você tem uma missão de estar escapando ou fugindo de um perseguidor. Existem open-ended, né, que o jogo termina quando o jogador consegue escapar de algum lugar ou ele entra em um lugar, né, seguro contra os perseguidores. E você tem closed, né? Fuga closed, que é o jogador ele está preso em algum lugar e ele precisa sair. Então tem, por exemplo, um jogo The Room, né? Você está dentro de um quarto, você tem que procurar dicas no quarto para poder conseguir, né, escapar. O jogo é só isso. Jogos de luta, né? Fighting.
então geralmente envolvem dois personagens mão a mão, né, se combatendo ali. De uma certa forma envolve combate também, que foi a outra categoria que a gente viu, né? Flying, né, ou de voo, jogos que envolvem habilidade de voo, direção, controle de altitude, decolagem, pouso e por aí vai, que são, né, os jogos lá de simulação, Flight Simulator, por aí vai. Gambling são jogos onde você está fazendo uma aposta, né? Então, eu joguei recentemente o Red Dead Redemption 2, né? Então, dentro do jogo você pode jogar poker, você pode jogar dados, você pode jogar dominó, né? Então é bem interessante. Tem uma missão lá que você vai num cassino, tá ligado? E aí eu joguei o jogo, pá, lá no poker, só pá, acertando tudo. E aí meu irmão chegou assim, pô, velho, eu fui jogar lá e ainda bem que o cara tava lá pra... Tinha um personagem, um NPC, que te dava dicas para dizer se era a mão certa ou não. Eu não sabia. Joguei na pura sorte. Eu falei, pô, eu não sabia que tinha isso, não. Joguei na sorte e consegui, ganhei no poker. Então, normalmente envolve, né, rodadas, aposta, por aí vai. Filmes interativos, então isso aqui está se tornando cada vez mais comum, né? Os famosos CGIs, onde vocês têm cenas de filmagem mesmo, né? Como se fosse um filme. E assim, tem o primeiro jogo interativo do Sega Saturno. Depois eu vou procurar no Netflix a história, The High Score. A tradução para o Brasil ficou diferente. Eu vou procurar depois para compartilhar com vocês. Que eles falam do primeiro jogo interativo para o Sega Saturno. E aí eles tiveram uma série de cortes de orçamento. Eles também tiveram que passar por um grupo que avalia. Então, por exemplo, não pode ter sangue. Aí o cara, quando morria, cuspiu uma gosma verde. Então, eles fizeram tantas adaptações e mudanças que o jogo virou uma loucura, assim, sabe? Ele conta a história lá, é bem interessante. Mas começou como um vídeo interativo. Sei que no final a coisa ficou tão absurda, que foi bater na corte norte-americana, porque os caras dizendo que, olha isso aí não é um exemplo para os nossos filhos. Aí teve toda uma polêmica. É bem interessante. Mas a ideia, né, inicial era justamente você ter personagens reais, atores, né? E à medida que você escolhe uma determinada opção, você tem uma sequência em vídeo, né? Então, essa eram os vídeos interativos. Aí isso migrou para os CGIs, né? E hoje você tem os jogos que são tão reais, a modelagem é tão bem feita que muitas vezes você nem consegue identificar o que é jogo e o que é CGI, né? Porque é tudo feito em tempo de execução ali no jogo, né? Sobre esse tipo de jogo. Na Netflix eu já vi alguns vídeos que você toma decisões. Então, Isso, esse estilo sim. é a mesma loja? É um A jogo gente também? teve o Black Mirror, né? Foi Black Mirror? Isso. Black Mirror, Carmen Sandiego também teve algo Você, parecido. você usa o controle, não foi? Da TV para poder ter as decisões. No caso, eu assisti no mouse e teclado aqui mesmo. Certo, porque Clicando você na não estava no tomografia. computador. Isso. Mas Não, quem tem e um celular, o controle, tipo, tomaria a decisão que justamente. E o que é legal também é que você consegue ver os outros finais, né? As isso. alternativas, né? Volta depois e. De Então, Carmen Sandiego eu cheguei a assistir e no caso lá é linear, né? Tipo, você tomou a decisão errada, isso, você volta para trás e faz. justamente. O Carmen Sandiego, no PC, no jogo no PC, muito tempo atrás, era assim: tinha uma imagem estática e as opções. Aí você escolhia, acho que tinha um globo, aí ela ia para determinado local, aí você tinha que escolher a opção correta, né? Aí você vê que a Uhum. galera evoluiu, né? Mas, assim, é algo que na época, quando surgiu, o pessoal tinha que.
Não, se lembra do... Pô, não sei se vocês chegaram a pegar isso. Tinha um programa na TV Globo chamado Você Decide, que era o seguinte. Passava lá uma minissérie, aí chegava no final da minissérie e falava assim, João, pode matar fulana ou pode poupar fulana. E aí escolham, votem. Aí você ligava, tá ligado? Vamos pro comercial. Aí ia pro comercial, todo mundo ligava. A maioria escolheu que João deve poupar fulana. Aí o final é de acordo com, né? De uma certa forma não deixa de ser, né? Um jogo interativo. Mas assim, a gente achava, o pessoal na época achava que isso ia mudar a televisão, que tudo que você fizesse ia ser dessa forma, entendeu? Uhum. Que não foi bem assim, né? Já nos consoles e nos videogames, a gente tem hoje uma proximidade, né? Uma realidade com relação a essas tomadas de decisão, né? Management Simulator, então, são jogos que a gente já falou, né? Que ele tem uma simulação de gerenciamento. A ideia é que você consiga equilibrar o uso dos recursos, que são limitados, né? Para estar construindo e expandindo sua comunidade, instituição, império. Você pode ter forças internas, crime, poluição. Então, SimCity mesmo, se você colocar muita usina de carvão, mineral, a cidade começa a ficar toda poluída, aí a galera não quer mais morar lá. Aquela usina, ela dura durante X anos, que é bem pouco, né? Então, você tem que estar sempre mudando, é bem legal. E você tem forças externas, pode ter desastres naturais, monstros, concorrência com outros jogadores, né? Outros inimigos. Labirinto, né? Então a gente já viu, você tem que, né, percorrer o labirinto e conseguir escapar do labirinto. Então são os jogos aí de Maze. Jogos de conseguir sobrepor obstáculos, né? Então o objetivo é a travessia de um caminho que é difícil ou cercada de obstáculos. Isso aqui a galera trouxe, né, para os jogos atuais. Então o próprio Tomb Raider mesmo, em determinado momento você não sabe o que você faz, você fica preso ali na fase. Você fala, caraca, como é que eu saio daqui, velho? Aí você tem que derrubar alguma coisa, ou tem que montar um puzzle para conseguir, né? Um quebra-cabeça. Então você tem, dentro do jogo, você tem vários minigames, né? Várias categorias dentro de um jogo só. Pencil and Paper Games, que são jogos de papel e caneta, né? Que era muito comum. E aqui, hoje, você tem... porque, assim, à medida que você ia tomando as decisões, você ia escrevendo, né? Ou você ia perdendo. Isso era muito comum no RPG. Então, a galera levou isso, né, para os games também. Pinball, né, que a gente já falou, simulação da mesa de pinball. Jogos de plataforma também, né, já falamos aí. Jogos de programação, né, jogos que o jogador escreve o programa, né, e ele controla ali o agente dentro do jogo. Jogos de quebra-cabeça, que são os jogos de puzzle, né? Então a gente já também falou bastante sobre eles. Jogos de quiz, então no celular agora tem uns joguinhos de quiz, né? Que a galera vez ou outra surgem aí. Tem as categorias, né? Televisão, esportes, aí você tem que responder da forma correta para poder avançar no game. Jogos de corrida, né? Já batemos bastante aqui. Jogos de ritmo e dança, né? Já falamos também sobre alguns deles. RPGs, shoot'em up ou shooter, né? O FPS, já falamos sobre essa categoria. Jogos de esporte, jogos de estratégia, também já falamos. Tabletop, então, tabletop é jogo de mesa, jogo do topo da mesa, que você tem que abrir o tabuleiro. Então, por exemplo, muito comum é aquele banco imobiliário. Então, um banco imobiliário é um tabletop, né? Um jogo que você coloca ele sobre a mesa. E hoje tem, né, um tabletop digital, jogo de sinuca, né? Muito comum o sinuca online, né? O pessoal joga muito também. Jogos de tiro, né, de target, que aí está naquela categoria do rail, né, que você vai andando por um determinado percurso, você tem que acertar os alvos.
Jogos de aventura em texto, né, que a gente meio que já citou também. Então, hoje os RPGs, de uma certa forma, evoluíram e trouxeram o texto para o contexto, né, do jogo. Então, o próprio Cyberpunk 2077 é um jogo que tem de mais de 3.000 linhas de diálogo. Então, é um jogo que se baseia muito, né, no texto, na fala. Tem a parte de ação, de dirigir carro, de dar tiro, mas o foco principal do jogo é o RPG, né? Que é justamente essa parte de analisar. E aí, a depender da decisão que você toma, você pode ter uma quantidade aí enorme de finais diferentes. Jogos de trem de simulação, né? Então aqui a gente já falou, os simuladores de voo ali. E hoje tem empresas que o piloto de avião, para poder ir para o avião, antes ele tem que treinar no simulador da empresa. E aí esse simulador, ele simula a cabine do avião mesmo, né? Que é, de uma certa forma, o Flight Simulator. Você pode ter condições de vento diferente. Então, os caras têm umas cabines com os motores para subir, descer. É bem... A galera tá Tentaram fazer isso pra carro também, né? no Só que Detran. o jogo não é muito legal, aí não pegou. Para poder tirar a carteira do Detran, você tinha que fazer a simulação primeiro no videogame, né? Mas aí acabou que teve uma série de problemas, tinha que ter os simuladores, ia sair caro, foi uma confusão. Jogos de utilidade, programas que possuem algum propósito, né, além do entretenimento, embora seja estruturado de uma maneira, né, similar a um jogo. Então é isso. Aí aqui finalizamos. Tem essas duas questõezinhas, eu coloquei lá no Google Sala de Aula para vocês, identificar os gêneros e categorias dos jogos que se destacam em cada geração e escolher 2 jogos famosos de cada geração e identificar a categoria e o gênero deles, beleza? De acordo aí com o gosto de vocês. Tá aqui as referências, ó. Gênero dos videogames, capítulo 6 do livro ali, The Medium of the Video Game. E o vídeo, né, para vocês assistirem o vídeo lá sobre videogames. Beleza, galera? Beleza. Tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então é isso.